tenho uma pira desse negócio de alma, meio que mudando um pouco de assunto, mas é uma coisa que eu queria entender a sua lógica pra resolver esse dilema lógico. Não é minha, eu vou te dar a lógica de uma religião. Perfeito. Tá bom? Não, mas tipo, eu não te dei ainda o problema lógico. O problema lógico é o Se seguinte. for o X, já em Portugal já descobriram. Exato, o problema lógico é o seguinte. Há, sei lá, 20 mil anos atrás existiam, sei lá, 100 mil humanos. Já sei a tua pergunta. Portanto, existiam 100 mil almas. Sim. Agora existem 8 bilhões de humanos. Portanto, agora nessa Terra existem 8 bilhões de almas. E aí entra no movimento que eu te falei cíclico de pedra, planta, animal e humano. Então as almas, elas são geradas com o passar do tempo da evolução da Terra? Perfeito. De pedra para planta, para animal, para homem. Então as almas, Isso é elas são um budista. fator físico pertencente a esse universo. Gerado neste universo. As almas, elas advêm de uma consciência. O que é a alma? É uma consciência encarnada. Ok? Vamos colocar dessa maneira que fica mais fácil. Tá. Você tem uma alma? Tenho. De acordo com o hinduísmo, sua alma é dividida em duas partes. Como se fosse um eu físico encarnado e um eu espiritual. Ok? Ok. Então você tem um monarca espiritual e um monarca físico real que está aqui interagindo com a matéria. São duas almas. Tá? Isso a gente aprende lá no Oriente. São duas almas? São o duas físico almas. é uma alma? Físico é uma alma. Entendi. É uma parte da alma, tá? É como se fosse um todo, só que uma parte fica com você, outra parte fica deslocada fora de você. Entendi. Essa É um parte que fragmento fica, da alma. essa parte que fica fragmentada é o que tem acesso ao seu lado de sensibilidade, de percepção aguçada, uma consciência espiritual que impera sobre você. Te conecta com o mundo espiritual. Perfeito. Isso é visto em todas as religiões que acreditam nesse processo. Tá? O xamanismo tem isso, o espiritismo tem isso e tudo mais. Então a sua alma torna-se o quê? Uma persona encarnada. Perfeito. Dentro de um contexto budista que passa por essa evolução, ou seja, uma pedra, se ele é uma pessoa adormecida, numa próxima etapa essa consciência vai ser desperta e ela torna-se, dentro de uma escala de evolução, uma consciência um pouquinho maior. Uma planta. Uma planta com uma consciência de percepção um pouquinho maior sobre o que está ao meu lado, mas eu não sou capaz de interagir como um ser humano interage. Um animal. Quando esse animal ele adquire a consciência e observa vocês agindo, porque o cachorro de vocês observa constantemente o que vocês fazem, Sabe o que quando você tá triste, quando come. tá feliz. Perfeito. Ele entende você. É uma consciência um pouquinho maior. Essa consciência maior ativa uma outra consciência que é agora eu entendi. Esse agora eu entendi faz com que ele volte como um ser humano de consciência inferior. Entendi. Porque existem consciências diferentes. O Igor tem uma consciência diferente da sua. A forma dele de ver a vida, as percepções de ver a vida do Igor é diferente da sua. Como é diferente da sua, como é diferente de Claro, todo mundo. perfeito, porque a gente é condicionado emocionalmente e mentalmente a ter percepções e julgar de maneira diferente a existência. A verdade que eu passo para vocês é diferente da sua verdade que você passa para o Igor e do Igor passa para mim. Mas eu julgo, analiso e crio uma compensação sobre o que eu acredito. Essa consciência vai emocional e mental. Por isso tem tantas pessoas que são mentalmente equilibradas, mas emocionalmente são uma tragédia. E vice-versa. Tem pessoas que são tão emotivas, mas racionalmente... Não conseguem pôr a vida em ordem. Você entende? É uma Entendo. questão do desequilíbrio das consciências. E quando essa consciência vai evoluindo e vai atingindo a espiritualidade, ela vai equilibrando essas consciências até que chegar num consenso. Dizendo, a minha espiritualidade, ela compensou o meu desequilíbrio mental e o meu emocional. Porque eu medito equilibrando, eu medito colocando a minha cabeça no eixo. E aí chega uma hora que eu tô tão evoluído que eu não volto mais, será? Tem. Entendi. Tem essa possibilidade, mas, de novo, eu não sei Tá. precificar quando isso acontece sobre um ser humano. Mas o mais longe que eu chego é isso. Eu já vi estudos de cientistas que analisaram através de eletrocardiogramas. Sabe aquelas máquinas lá gigantescas que ficam... Eu odeio isso daí. Então, eles ficaram analisando as ondas cerebrais de pessoas que meditam há 20, 30 anos, mestres de meditação. As glândulas ficam maiores. Não só isso, mas eles tinham um tipo de onda cerebral que Perfeito. acontece com muito raridade num cérebro não treinado, que acontecia às vezes com frequência e às vezes com perpetuidade. Ou seja, o cérebro dele estava nessa onda. E ele pode fritar a máquina numa dessa, porque a atividade cerebral do cara ela é constante e a máquina como trabalha com eletromagnetismo e ela vai usar como ondas em cima de você para ver o que acontece, ela rebate sobre um cara desse tipo. E ele começa a brigar com a máquina.
Então a onda cerebral do cara pode levar essa máquina a quebrar. Porque ele já avançou a capacidade da própria A vibração máquina. dele. A própria vibração da mente dele é incompatível ou vai contra a vibração que a máquina está gerando contra você. Que a máquina se diz é o cérebro. Não, a Não, máquina a que ele máquina. foi inserido, que faz... A máquina de Isso. MRI. Como que é o nome dessa porra? É, Não é cardiograma. Cardiograma é pro coração. É eletro... Ressonância magnética. É, isso. ela vai emitir ondas. O seu corpo também vai emitir ondas. Só que ele vai receber a onda que está sendo emitida e ele vai projetar uma outra onda. Quando um cara desse vibra o corpo de energia dele consciente, ele consegue fazer como se fosse um diapasão. Ele consegue ter a mesma vibração, ele vai e rebate essa onda. E ele começa a brigar naturalmente com a máquina. No Oriente, por exemplo, você sabe que existem ônibus que não têm teto. Por quê? Porque a conexão do eu divino tem que ser direto e não pode nada ficar sobre a minha cabeça. Entendi. Bizarro. Pra mim parece uma crendice. E quem mas fez. bizarro. Não, mas quem produz esses ônibus? A Marco Polo brasileira. Sério? Manda pra lá sem teto. Bom, pelo menos é fresquinho o ônibus, né? Horrível, cara. 40 graus na cabeça.